Esse produto daqui é um produto para investidores grandes. Então, a gente tem um fundo em Cayman e a gente tem um feeder local no Brasil em parceria aqui com o pessoal da SMA Prime. Então, só para vocês terem uma ideia, quem entra via Cayman com a gente tem que investir um mínimo de $100 mil, R$500 mil. E aqui, junto com o pessoal da SMA Prime, vocês vão conseguir entrar a partir de R$25 mil, tá? Para ter exatamente o mesmo produto que a gente tem lá para as famílias. A gente construiu o portfólio aqui inicialmente em 2019, ele começou em novembro de 2019, aqui são 2 meses de retorno, e a gente roda esse fundo já há mais de 5 anos, tá? Esse número daqui ele estava atualizado só até novembro, então a gente fechou dezembro, a gente fechou 2024 com 11,12% de retorno em dólar para quem investiu, tá? E a gente conseguiu construir um produto que gira aí em torno de 11% ao ano, entre 11% e 12% ao ano, tá? O fundo é extremamente diversificado, então na hora que um cliente investe nesse produto, ele já está investindo em mais de 110 ativos, tá? A gente está emprestando dinheiro para empresários americanos que estão construindo, reformando ou adquirindo portfólios imobiliários, e a gente pega o ativo imobiliário daquele credor em garantia do nosso empréstimo, tá? A gente tem aqui uma razão de garantia de mais ou menos 1,5 vezes para cada $1 que a gente empresta. Mas no final do dia, então, esse produto ele é um produto que tende a ser muito defensivo, tá? Então é para aquele investidor que quer ter uma renda em dólar, mas se protegendo, porque a gente tem uma razão de garantia muito grande do ativo imobiliário para o que a gente está emprestando, e a gente consegue ter aí uma renda em dólar próximo de 2 dígitos ao longo de 5 anos, já 6 anos que a gente está fazendo isso. Mas esse slide eu gosto que ele mostra o mês a mês ali do retorno. O que esse produto entregou de retorno no mês a mês? E aqui a gente consegue ver justamente essa estabilidade de retorno que a gente procura produzir, tá? Esse aqui é um fundo que foi montado para produzir em torno de 0,8% a 0,9% ao mês, de uma forma bem equilibradinha. Volatilidade desse produto aqui, que é uma preocupação que todo mundo sempre tem, gira em torno de 2% ao ano, é bem baixinho, tá? Nos últimos 12 meses caiu ainda mais, está em 0,25%. Então, assim, é um produto que é para ser um reloginho de retorno, tá? Como é que o produto funciona? A gente empresta o dinheiro, todo mês a gente recebe juros, e como as operações são curtinhas, de 18 meses a 2 anos e meio, a gente todo ano recebe de volta mais ou menos 1/3 do principal. Tá? Então é um produto muito líquido, a gente consegue estar gerando capital dentro dele com uma recorrência grande, e a gente fez mais de 400 operações aqui nesse horizonte que eu estou mostrando, de novembro de 19 até dezembro. Dezembro não está ali, dezembro deu 0,85 de retorno, tá? Aqui só contando um pouquinho da nossa história, então eu e meu sócio, o Thiago Lamil, a gente está no mercado imobiliário há mais de 20 anos, tá? A gente começou lá em 1998, dentro de empresas imobiliárias como executivos, e a gente veio para o mercado financeiro em 2013, quando a gente montou nossa primeira gestora, que era a Vista Real Estate, que foi vendida para a XP em 2017, tá? Então, assim, a gente se orgulha de dizer que é um time imobiliário fazendo operação financeira e não o contrário. E em 2019, a gente foi para o Julius Baer, se juntou lá com o time do Julius Baer, e no Julius Baer foi quando a gente começou a atuar nesse mercado internacional, exclusivamente para as famílias do Julius Baer, inicialmente. E aí a gente saiu para montar a Invista, justamente para oferecer esses produtos que a gente montava dentro do Julius Baer para as famílias, para o mercado como um todo, tá? Então são quase, bom dia, tudo bom? São quase 25 anos aí de experiência no setor, e basicamente 6 anos aí, 7 anos de experiência internacional. No Brasil compara muito com o CDI, poxa, mas eu vou perder a oportunidade do CDI.
E esse aqui é um gráfico que eu mostro justamente o que esse produto está dando frente ao CDI. Tá? Essa curva cinza aqui é o CDI, acumulado de outubro de 19 aqui até novembro do ano passado. Tá? A curva verde é o que o produto entregou em dólar, e a curva laranja, lá em cima, é o que o produto entregou em dólar mais variação cambial. Tá? Então, as famílias que investiram com a gente aqui conseguiram ter 3 vezes o retorno do CDI ao longo desses 5 anos. E, de novo, aqui nessa curvinha verde aqui, a gente consegue ver quão estável esse produtinho é. Ele é, inclusive, mais estável até do que o CDI em termos de volatilidade. Criou-se um vácuo nos Estados Unidos de dinheiro para esse mercado de construção, de retrofit, de reposicionamento de ativos pós-crise de 2008. Tá? Porque o que aconteceu ali? Em 2008, vocês vão lembrar, quando o Lehman Brothers quebrou, tinham muitos problemas com as agências americanas de dinheiro de longo prazo, então Fannie Mae, Freddie Mac, foi provavelmente, acho que a primeira vez que a maioria de nós aqui ouviu falar dessas empresas americanas. E basicamente o que o governo federal americano falou foi Fred, Fannie e qualquer outra instituição de dinheiro de longo prazo barato não coloca mais dinheiro no mercado imobiliário de construção de retrofit de ativo não estabilizado. Então isso criou um vácuo aqui que começou a ser tomado justamente por esses crédito privado, que a gente chama, tá? E esse vácuo pós-2023 ali, a gente teve Silicon Valley, que todo mundo ouviu falar, teve um outro banco na Califórnia chamado First Republic, que também teve problema. Esse vácuo ele só aumentou. Porque o que aconteceu ali em 2023? Quando veio a pandemia e começou-se a ver no mundo inteiro alta de inflação, o governo americano deu uma segunda ordem para o mercado, que foi não só Fannie e Fred não emprestam, como os bancos regionais também parem de emprestar, porque eu preciso controlar a inflação. E aí esse vácuo de dinheiro basicamente aumentou totalmente, porque os bancos regionais tinham tomado um espaço muito grande naquele mercado também, tá? E lembrando aqui, pessoal, que a gente está falando de um mercado gigantesco, tá? O mercado de crédito imobiliário nos Estados Unidos é um mercado de 3,7 tri de dólar, tá? Que todo ano são refinanciados entre 400 bilhões a 700 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado muito, muito grande. Como não tinha crédito fora do mercado privado, né? Você tinha um pouquinho de crédito ali, mas para situações muito especiais, de risco de crédito muito baixo. Então, como é que essas operações são feitas? Essas operações elas são encaradas como empréstimos ponte. Por isso que elas são até, inclusive, operações curtas. No final do dia, eu empresto o dinheiro para o empresário americano, contando que ele vai chegar num momento que ele consegue tomar o dinheiro de longo prazo barato e vai me pré-pagar. Então, no plano de negócios dele, na hora que ele vai fazer uma operação imobiliária, ele já coloca no plano de negócios esse custo mais caro desse capital. Tá? Essas operações aqui, elas têm todo um piso de SOFR, que é a taxa base americana. Então, a gente tem um piso que, inclusive, a gente trava o mínimo desse piso. Então, se a SOFR aumenta, eu aumento junto. Se a SOFR cai, eu não caio. Eu fico estabilizado. E eu coloco um spread, tá, de mais ou menos 8 bips. Então, as operações giram, em média, de 13% ao ano de retorno. Quando a gente tira as taxas todas, a gente entrega aqueles 11%. E, assim, expectativa olhando para frente, isso não vai mudar. E a gente está travado em torno de 5% ao ano, e a SOFR já está caindo. Tá? Então, não só não vai mudar, como a gente deve ter um período de 1 ano e meio para frente, uma gordura adicional ali bem relevante em cima do que a gente consegue fazer olhando mais para frente aqui nesse tipo de operação. Porque quando você fala de desvalorização do dólar, é frente a outras moedas forte. Então sai muita notícia no jornal, inclusive brasileiro, do dólar contra o DXY. O DXY é 57% euro, 13% ien, 11% libra, 9% dólar canadense
e os outros 10% você divide entre franco suíço e coroa dinamarquesa. Assim, esquece. Não é o real ali. O real não tá ali. Esquece o real, entendeu? Aliás, se a gente olhar a história do real versus dólar, foi sempre uma tragédia. Assim. Então, que a gente tinha lá no Julius Baer de aprendizado era, para a família manter o poder de compra dela, uma família que viaja para fora do Brasil bastante, ou que tem bens fora do Brasil, ela tinha que ter entre 15% e 20% em dólar. Só para ela manter o poder de compra dela. Tá? Então, estava até no gráfico, eu acho que deu para ver um pouquinho, na hora que você joga o risco cambial para dentro da equação, o risco cambial é ascendente, né? Então, assim, eu pessoalmente, por exemplo, eu prefiro estar com meu dinheiro em dólar do que em reais. Mas acho que é um ponto de cada um. Assim, se você olhar, acho que os últimos 20 anos, eu até brinquei com você que nos últimos 500 anos a moeda foi favorável, mas se você olhar os últimos 20 anos, a gente ficou cada vez mais pobre em dólar. Se você não tivesse uma proteção cambial, um ativo lá fora que te rendesse dólar, você está ficando cada vez mais pobre em moeda forte, né?